Vamos ficar de pé? Já faz alguns cultos que eu tento falar sobre isto. Eu espero que eu consiga hoje, se Deus permitir. Atos, creio que é 22. Atos 22. Acharam todos? Atos 22. A partir do verso 1. Acharam? Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já a caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se dirá tudo o que te é ordenado a fazer. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Poder sentar. Aleluia. Há um tempo atrás, nós estávamos tratando de ensinar acerca do mensageiro. Nós cremos que para cada tempo na terra, Deus tem enviado um homem, um ministério, pessoas. Mulheres também, pastor? Sim. Mulheres também. É a verdade. Com seus ministérios. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E nós não cremos que haja diferença entre homem e mulher. Somos todos iguais, porque todos pecaram. Mas nós sabemos que a diferença entre ministérios é só isto. Deus chamou a mulher para fazer algo e o homem para fazer algo. Pregar o evangelho, sim, de formas diferenciadas. Mas concernente ao dom do Espírito, ele dá igualmente. Os 9 dons do Espírito Santo são dados tanto a mulheres quanto a homens. Todavia, o quíntuplo de Efésios, os ministérios, não são dons do Espírito Santo. Não entram no rol desses 9 dons. Ser um evangelista, ser um pastor, ser um doutor, não é um dom. Muito bem. Então,
nós falávamos que em cada tempo Deus tem levantado um homem, um ministério. Isto é uma verdade que eu não conhecia e eu quero que vocês saiam daqui esta manhã sabendo que em cada tempo Deus manda um mensageiro, uma pessoa. Deus está usando alguém ainda hoje, nesta manhã. Aleluia. Espero que seja eu, espero que seja você. Mas Deus está usando sempre alguém, sempre há um justo onde Deus usa. Um apenas? Não, às vezes um grupo de justos, às vezes um movimento. Muito bem. Como é que isso está na Bíblia, pastor? Simples. Os profetas. Houve um tempo que na terra estava Abraão. Deus falava com Abraão. Então, se você quisesse, não, para que ouvir de Deus lá com Abraão? Eu vou em outro lugar ouvir. Mas Deus estava tratando com um homem só. Isso aí é idolatria. Isso aí é fanatismo. Fanatismo é a verdade. Deus escolheu Abraão para falar com ele. E agora? E ainda disse que ainda chamou Abraão de profeta dele. Lembra quando ele repreendeu o rei? Você está morto, você pegou a mulher do meu profeta. Disse o Senhor ao rei que tomou a esposa de Abraão, mesmo tendo ele mentido. Não foi assim? Deus estava com Abraão, um homem só. Quer dizer que Abraão é o santo. É a mesma coisa hoje. Quer dizer que Deus só está com você? Não, pode estar com você também, se você crer nele. É hora de nós botarmos as coisas em ordem. Deus estava com Abraão. Depois que Abraão morreu, Abraão deixou uma sequência. Ele abençoou a Isaque em seu lugar. Então, se você estivesse por ali pela terra de Canaã, e você quisesse ir num culto poderoso, você ia no culto de quem? Do pastor Isaque. Porque Deus estava com Isaque. Era a linha, foi Abraão e Isaque. Vocês estão me entendendo? Quer dizer que Isaque não tinha defeito? Tinha. Tinha defeito, ele gostava do filho errado. Por que assim? Será que você gosta do seu filho do mais errado? E eu noto que é isso. O filho mais errado é que é mais mimado. Por que é assim? Eu não sei. Mas é assim. Talvez é porque também nós somos filhos errados, que o pai nos ama demais também, né? Eu não posso me queixar, senão até eu. É verdade? Até você, minha irmã. É isso mesmo. Mas é assim. Isaque amava mais Esaú, que era o caçador, E se você olhar a vida de Esaú, você vai ver que era só problema. E o pai queria dar a bênção dobrada para Esaú. E Jacó ficava lá na tenda, tal coisa, paparicando ali, tal coisa, nada. É Esaú, é o caçador, que casou com mulher errada e trouxe problemas para a casa de Isaque. Mas tem uma coisa, Isaque não é tipo do amor, e não diz que o amor é cego. É isso, o amor ama só, não interessa o que a pessoa faça. Mas note, qual era a igreja que você devia pertencer? A igreja de Isaque, com todo o problema que ele tinha. Isaque morreu. Para quem foi a bênção? Para Jacó. Está você lá por Canaã e você quer ir num culto onde Deus está. Você procuraria aqui, pastor? O pastor Jacó. Aquele pastor mentiroso, misericórdia. Logo esse pastor que pecou naquela parte ali, é ele. Tem pastor melhor? Tem, mas Deus escolheu ele, Jacó. Então observe que há uma referência sempre. Deus sempre tem um homem. Aí você me dirá, então quer dizer que hoje Deus só tem um homem? Desta maneira? Não. Deus só tem uma mensagem. Porque agora não é mais a questão de um homem. Porque nós tivemos já um homem, Jesus Cristo. Desde então agora é uma mensagem. Não é mais um homem. É uma mensagem. Então todos aqueles que forem corretos pregarão a mesma mensagem. Não interessa
onde ele nasceu, quem ele é. Ele vai pregar a mesma coisa pelo Espírito Santo. Pois bem, mas seguindo aqui na Bíblia, depois que Jacó morreu, aí Jacó você iria em que igreja lá? Abraão já morreu, Isaac já morreu, agora, será que não tem mais ninguém? Tem. Aquele que está seguindo os passos de Abraão e de Isaac, quem é? Jacó. Mas tem outra igreja? Tem. A igreja dos ismaelitas. Ismael não é filho de Abraão? E aí? Nós também somos filhos de Abraão. Vocês sabem quem são os ismaelitas? São os árabes. São os árabes. O povo, são os iranianos lá. Aquele povo lá. Descendentes de Abraão. Você vai negar isto? Não, você não pode negar isto. Você queria ser da igreja dele? Olha, mas eu sou da igreja do filho de Abraão. Muito bem, ismaelita. Mas a promessa está com Isaac. Vejam como Deus vai cortando fino. Não é só agora ser filho de Abraão, tem que ser dos filhos de Abraão a escolha que Deus fez. E Deus escolheu Isaac. E de Isaac, Deus escolheu Jacó. Então você vai estar com Jacó. Quando Jacó estava em seu ministério, vocês sabem, ele fugindo, ele dormiu num lugar, fez da pedra o seu travesseiro. Veja só, Jacó. Às vezes você pensa que você não tem nada. Não tem nada? Será que você não tem nada mesmo? Ora, e quem é que tem alguma coisa? Se nada trouxemos desse mundo e nada levamos desse mundo, todos nós não temos nada. Ou temos tudo quando temos Jesus Cristo. E Jacó foi dormir ali na pedra, cansado. Então aí ele sonhou com a escada, onde os anjos desciam e subiam ali. E ele chamou aquele lugar de Betel, quer dizer casa de Deus. Que coisa boa. Então esses homens que Deus usa têm visões, têm revelações. Deus cumpre. Deus derrama suas bênçãos sobre esses homens. Assim no Velho Testamento. Depois que Jacó envelhece, Jacó tem problema. Porque todo lugar tem problema. Onde tem gente tem problema. E aí ele tem 12 filhos. Você sabe da história dele. Ele tem Raquel, Leia e suas concubinas, não é? 2 servas que também dão filhos a ele. Mostrando que não é coisa boa muitas famílias. É bom uma família só, um casal só. Mas nem sempre nós conseguimos fazer isso, não é? Nós viemos de uma vida mundana e vamos para ali, vamos para cá e não sabemos a doutrina correta. E Deus é maravilhoso que nos perdoa e nos consola e nos ajuda. Mas na Bíblia está escrito, para os jovens eu digo, a coisa boa é você orar, vigiar, esperar que Deus lhe dê um esposo ou uma esposa e você tenha família com ele ou com ela e só. Porque Jacó tinha 12 filhos, um pouquinho de cada mulher, e tinha 4 mulheres. Era uma família tranquila. Jacó amava mais Raquel. E também, é coisa pessoal, me permita dizer isso aqui para a minha igreja. Eu creio que um ser humano, um homem, uma mulher, só vai conseguir amar mesmo uma pessoa. Uma. Ela pode viver com várias e ter vários relacionamentos, mas amor, eu penso que é uma flor que só abre uma vez, assim. Depois abre um amorzinho, um amorzão, eu não sei, sabe? Mas eu penso que só se ama uma vez. Como é que... É um tiro que só é um revólver que só tem uma bala, só o amor, sabe? Mas eu quero dizer assim, você pode se dedicar a outra pessoa, pode ver com outra pessoa, e você reconstrói a vida, mas é algo do ser, não é? É que nem pureza se perde uma vez. É o que eu estou tentando dizer.
Você pode reconstruir sua vida. E mesmo o irmão Brana, ele perdeu sua primeira esposa, e você nota na mensagem como ele fala da sua primeira esposa. Foi algo da vida, ele perdeu a esposa. E me perdoe se eu estou sendo indiscreto, mas isso não é para você, para os velhos, é para os novos viverem uma vida correta. Nós velhos, a gente não tinha muito conhecimento, sabe? Mas o fato é que tem coisas que são assim. Você ore para Deus, pedindo a Ele seu esposo ou a sua esposa, Ele te dará. E aí aquilo virá completamente com tudo que as bênçãos que o amor traz e tudo certinho. Agora, se você sair do caminho certo, você vai passar por sentimentos diferentes. O fato é que Jacó tinha 4, amava uma. É o que eu estou tentando dizer. E todo mundo sabia. E essa uma que ele tinha não podia ter filho. Veja só. E ele orou para que ele tivesse um filho. E essa que não podia ter filho, porque filho na Bíblia é bênção, né? E hoje não é não? Ainda hoje estão bênçãos os filhos. Se não são, para você, falo isso porque essa mensagem é gravada e vai na internet, é porque você não soube criar. Não põe a culpa em ter os filhos, não. Você não colocou diante de Deus isto. Então, se você cria um filho no caminho do Senhor, até que ele cresça, não vai se desviar do caminho. E é bênção. E vou dizer, mesmo errado, Deus sabe de tudo. Continua sendo bênção, porque a Bíblia diz que os filhos são bênção. O que está errado é a minha mente, não é a palavra, não. Eu sei que Jacó orou para que ela tivesse filhos, sua esposa que ele amava. Imagine a briga. Ele te ama, mas você não tem filho, eu tenho. Imagine a guerra. Então imagine como seria isto. Mas aí Jacó orava e Deus abriu a madre de Raquel e ela teve um filho, José. José era o filho mais amado de Jacó. José era um filho espiritual, ele tinha revelação. E depois teve outro filho, de Raquel também, Benjamim. E mais 10 com as outras 3. Mas quem mais Jacó gostava? De José e de Benjamim. Veja só. Porque então nas casas tem sempre um filho que o pai ama mais, a mãe ama mais. Eu vou mudar isso? Não. É assim, mas dá problema. É situação difícil. Dá problema. O fato é que nós devemos ser justos. Devemos ser sinceros com tudo. Se você é um pai, seja justo com seus filhos. E às vezes tem até algum pai que é mais ele é até mais assim sincero, diz, não, eu gosto mais de fulano mesmo. Outros pais negam até a morte. Não, eu amo todos iguais. Não, você ama todos iguais, mas alguém você ama igual mais um pouquinho. É assim, irmão Fernando? É isso? Ama mais igual um pouco. Então você sabe, tudo é desse jeito. No caso lá era José. Era um mimado. Mas José era o rapaz espiritual. Se você quisesse, sabe, ir num culto, lá agora em Canaã, onde tem um jovem que é inspirado, você em que igreja? Na igreja de Jacó, que tem lá o tal do José, que está sendo usado por Deus, tendo sonhos e visões. Então Deus tem sempre uma mensagem. E assim ele vai seguindo. Pois bem, os irmãos se ciúmam de José, e vocês sabem, faz aquela traição, vende ele, manda ele para o Egito, e no Egito ele prospera, se torna o segundo ele se torna o auxiliar do Trump daqueles dias. O auxiliar, o segundo depois do maior de todos. José. Prospera. Então, se você quisesse, fosse pelo Egito, no mundo, eu quero saber alguém que tenha a unção de Deus. Você encontraria muitos? Não, José. Vocês estão me entendendo? Era José. Não, mas também Judá é da tribo de Judá, vai ser a tribo de Judá, também tem Benjamim, e também tem Levi. Não tem Levi, não, tem José. Tem os outros 11 filhos de Jacó.
Tudo bem, mas Deus escolheu José. Vocês estão me entendendo? Deus sempre escolhe. Muito bem. Então, depois daí, vocês sabem, 12 tribos se formaram, eles ficaram no Egito, então eles estavam escravos no Egito e Deus manda, e Deus havia prometido que eles seriam visitados e sairiam do Egito, de uma terra estranha. E Deus levanta quem? Moisés, a saber, Abraão gerou Isaque, Isaque Jacó, Jacó Levi, Levi Coate, Coate Arão, Arão gerou Moisés. O sétimo desde Abraão. E ele, no tempo da matança das crianças, é colocado no rio onde haviam crocodilos imensos, 7 metros de comprimento, um crocodilo, no tempo de hoje, 6 a 7 metros hoje. E naquele tempo do antigamente, crocodilos imensos. O faraó estava jogando as crianças no rio. Então, Joquebede tem a mesma inspiração de jogar no rio, no lugar da matança, mas colocou num cestinho. E betumou por dentro, betumou por fora. Vocês sabem. E Deus conduziu aquele pequeno cesto até o colo da princesa do Egito. Moisés foi criado como um príncipe no Egito, com toda a sabedoria, mas no tempo oportuno ele mostrou aquilo que ele era. Agora começa a aparecer a história comigo e com você. Nós nascemos no Egito. Aprendemos coisas do Egito. Mas um dia nós ouvimos a mensagem do Evangelho e alguma coisa tocou em nosso coração. E Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó e desceu para amassar barro com os filhos de Israel. Geralmente, nos filmes que se mostram, essa cena é omitida. Mas Moisés passou a andar com o povo. Andou como um homem simples amassador de barro. Saiu do palácio e se identificou com aqueles filhos de Israel. Se você passasse no Egito e você quisesse ir no ambiente onde Deus estivesse fazendo as coisas, você se encontraria com quem? Com Moisés. Deus estava ali. Quer dizer que Deus só está aqui? Não, Deus está em todo lugar. Mas Deus está tratando aqui. A mensagem é essa. A grande história do amor divino estava sendo revelada pouco a pouco. Hoje nós conhecemos a história completa, vocês estão me entendendo? Mas naquele tempo, Deus estava se revelando de pouco em pouco, de símbolo em símbolo, de sinal em sinal. Então nós sabemos como Moisés foi e livrou o povo do Egito através da fé em Deus e dos sinais que Deus o fez operar. Aleluia. Recentemente eu estava vendo e estou impressionado com isto. Como a ciência tem vindo e comprovado o que a Bíblia tem dito. Vi recentemente um documentário acerca do lugar da travessia do povo de Israel no Mar Vermelho, que alguém disse que foi mentira, que não foi, que foi aquilo, que foi isso, inventando conversa. Se Deus falou, é isso. Deus mandou um vento oriental, as águas recuaram e foi assim. Pois bem, em certo trecho, onde eles encontraram um monumento com algumas inscrições, eles viram que havia um caminho para passar, e nesse mesmo caminho havia rodas antigas do tempo das carruagens de Faraó, nos dias de Moisés, nos dias da travessia. E ali, esse monumento que estava marcado ali, que encontraram ali, tinha escritos da língua em alguns idiomas, e foi atribuído aquele monumento a Salomão. Quer dizer, nos dias que Salomão era rei, ele então colocou ali um monumento onde o povo atravessou o Mar Vermelho. Porque aqueles israelitas sabiam onde foi que eles atravessaram. E o pai contava para o filho para o neto para o bisneto, de maneira que eles sabiam, e Salomão foi lá e marcou o lugar onde eles atravessaram. Aleluia, glória a Deus. A ciência tem provado que a Bíblia é a verdade a cada dia. Então,
Deus estava ali com Moisés. Era Moisés. Moisés, então, leva o povo para Canaã. Então está tudo bem, graças a Deus. Se você quisesse conhecer um lugar onde Deus estava operando, para onde você iria? Agora para Canaã, para Israel. Vocês estão me entendendo? Quer dizer que Deus só está em Israel? Não, Deus está em todos os lugares. Mas Deus tem uma mensagem, está com o povo hebreu. Era o povo hebreu. Agora aqui eu vou começar a me adiantar. Isso não é bom? Até aqui, vocês estão entendendo que Deus tem sempre uma mensagem? Amém? As irmãs estão entendendo? Deus tem sempre uma mensagem. Agora, nesta manhã, Deus também deve ter uma mensagem. Deve ser para ser hebreu, para ir atravessar o Mar Vermelho? Não. Deve ser alguma mensagem, mas nós devemos tê-la aqui. E note, sempre que Deus se envolve num assunto, tem alguma coisa sobrenatural acontecendo. Não tem? Sempre tem um milagre. Com Abraão teve o milagre de Sara ter um filho. Teve visões com Abraão. Com José teve sonhos, não teve? Teve milagre, teve a providência, a sabedoria que José teve, que guardou o trigo, os alimentos para os anos de fome, e teve a revelação do sonho de Faraó. Sempre quando Deus está na história, tem algum dom, tem alguma maravilha, tem alguma coisa sobrenatural. Ou não tem? Com Moisés, os sinais, nem tenho que falar, a travessia do Mar Vermelho, o rio ficando em sangue, a escuridão descendo sobre o Egito, saraiva caindo do céu, que são pedras de fogo, a matança dos animais, as pragas. Sempre quando Deus está no negócio, você vê o sobrenatural. Então, qualquer que seja a mensagem de Deus hoje, deve haver sinais e maravilhas. Porque senão é só teoria, e nós não cremos só em palavras. Nós somos como Elias, como Gideão, desculpem, se Deus está conosco, onde estão os seus prodígios? Foi o que disse Gideão. Deus não está com você? Onde estão os sinais de Deus em sua vida? Alegam ter Deus, mas não tem sinais? Nenhum sinal. E sinal é o quê, pastor? É fogo do céu? Nem sempre. Mas que há um sinal, há em você. Porque João Batista não executou nenhum sinal. E Jesus disse que maior homem nascido de mulher não há, como João. E ele não fez nenhum sinal a não ser conhecer o Messias e dizer: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e de ter comunhão com Deus. Há alguma coisa diferente? Você já imaginou você conhecer João Batista? Você diria: será que esse é um homem poderoso? Ninguém foi curado na igreja dele. Ninguém teve nenhum sinal diferente na igreja dele. Só ele prega, mas prega bem, viu? O rapaz para pregar bem. João Batista. Mas não tinha nenhum sinal, nenhuma maravilha. Mas a palavra dele, pois bem. E não foi a palavra que gerou tudo? Ou vocês não acham que aqueles que ouviram a palavra de João Batista foram ricamente abençoados por Deus? E que milagres e que o poder de Deus se derramou na vida deles? É porque não dá tempo de escrever tudo na Escritura. Vocês sabem disso, né? Se fosse contar a sua história, da sua vida, tudo que lhe aconteceu até aqui, quantos livros você escreveria para cada dia da sua vida? Você está me entendendo? Você não pode. Então, assim, Deus tinha uma mensagem. Agora me permitam avançar agora. Se você estivesse em Jerusalém, Jerusalém é aquela cidade onde Deus opera, e tanta coisa aconteceu lá, a igreja antiga, Deus está aqui. Bem, mas o pecado entrou na igreja, entrou em Israel. Muita coisa errada em Israel. O povo que devia servir a Deus era agora um povo desobediente. Mas você perguntaria: será que não tem ninguém pregando o evangelho aqui não, de verdade? Uma mensagem verdadeira? Aí você veria um rapazinho com pele de cordeiros sobre ele, pele de animais, mal barbeado, lá na beira do Jordão, pregando: arrependei-vos! E você diria: que conversa é essa? E quando você parasse para escutar, você veria que parece que a Bíblia se tornou um homem mais uma vez. E que ouvir João Batista era igual você ler a Bíblia. O que está acontecendo?
um profeta se levantou. Então você iria até João Batista ouvi-lo, porque Deus estava naquela mensagem. O que foi isto? Um registro conta que as pessoas afluíam, mesmo a Bíblia conta, para ouvir João lá no Jordão, de maneira que a igreja original, o templo, começou a ficar vazio. Ninguém queria mais ir lá no sacerdote ouvir, queria ouvir João Batista, uma mensagem viva. Não é também o que está acontecendo nesses dias, onde as pessoas estão deixando de ir na velha igreja, porque estão vendo o descalabro, estão vendo a coisa errada, estão indo para outros lugares, procurando outras coisas. É igual. Então, quando João Batista estava na terra, aonde você iria ouvir uma mensagem? Eu vou, sabe para onde? Eu vou na Igreja Batista. Você não iria lá, você iria ouvir João Batista. Eu vou na grande igreja primeira de não sei onde. Você não iria lá? Você iria para as margens do Jordão ouvir João Batista? Bem, ele é formado em quê? Ele é teólogo? Ele é um príncipe? Ele fala bonito? Não, o que ele é? Ele é um homem que Deus chamou. Como assim? Chamou sem falar com a catedral? Chamou sem falar com o Papa? Chamou sem falar com o presbítero? Chamou, por quê? Porque Deus chama quem Ele quer. Não foi assim que Ele chamou Abraão? Não foi assim que Ele escolheu Isaac? Não foi assim que Ele chamou Jacó? Não foi assim que Ele escolheu José? Não foi assim que Ele quis Moisés? Ele chama quem Ele quer. E chamou João. E agora? Reclame com Ele agora. E era Ele. E quando o grande Deus veio aqui em carne humana, Jesus Cristo, no meio da história, a quem ele veio? Ele veio a João Batista. Por quê? Porque João tinha a mensagem da hora. E é aqui que entra a mensagem que nós pregamos. Para onde é que Jesus Cristo virá? Para a mensagem do dia. E quem tem pregado a mensagem do dia? Os tradicionais? Os pentecostais? Deve ter um João em algum lugar. Deve ter um Abraão em algum lugar. Deve haver um Isaac. Vocês me entendem? Se essa mensagem não é isto, deve haver alguma mensagem. Mas eu estou convencido que se existe algum erro nesta mensagem, sou eu, não a mensagem. A mensagem é verdadeira. Aleluia. Então, Jesus veio a João Batista. Ora, que cena maravilhosa, porque ali havia um anjo na terra. E por que Jesus foi até João? Porque a palavra vem ao profeta. Estava o profeta na água, então a palavra veio a ele. Que cena! Um do céu e um da terra. 2 anjos no Jordão. E quando João, eu penso que o mundo não conseguiu ver a grandeza do que foi aquilo ali. Foi o esforço do homem até ali, ou o trabalho do homem para servir a Deus até ali. Então, dali por diante, marcou-se uma divisão. Deus veio ali e pegou o cetro, pegou o cajado e assumiu o plantão. Vocês estão me entendendo? Agora era ele. E João, vocês podem voltar àquele tempo comigo e observar, eles eram 2 jovens. Jesus morreu, como nós cuidamos, com 30 e poucos anos, 33 anos. Ou algo do gênero. João Batista nasceu 6 meses antes. Ora, então, se Jesus teve seu ministério de 3 anos e meio, e ele morreu com com 33 anos, João Batista, e o ministério de Cristo começou ali nas águas, então João Batista tinha a mesma idade de Jesus, acrescida de 6 meses.
Então, vamos dizer que eram 2 homens de cerca de 30 anos na água. Será que aqueles anciãos dos dias, com suas barbas na cintura, podiam considerar que aquilo era de Deus? Ouvir aqueles 2 meninos? Mas, com relação à nossa alma, somos todos eternos, aqueles filhos de Deus. Não tem a ver com nossa idade. A idade só melhora o que está dentro de você. Não te faz melhor apenas por envelhecer. Muito bem. Então, João disse, eu careço ser batizado por ti e você vem a mim? Ele disse, deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a Escritura. Ora, que Escritura? João batizava para arrependimento. Como é que é batizar Jesus Cristo agora para arrepender-se de quê? Para se cumprir toda a justiça. Que justiça? João não chamou Jesus do Cordeiro que tira o pecado? O Cordeiro, antes de ser morto, ele tem que ser lavado. E o sacerdócio, antes de assumir o seu sacerdote, o sacerdote, antes de assumir o sacerdócio, também tem que ser lavado. Por essas 2 razões, Jesus foi batizado por João. Pensem, eu li um registro, eu não posso afirmar, mas eu posso dizer isto, porque eu sei que foi algo assim, ou melhor, num livro chamado As Cartas de O Príncipe da Casa de Davi, que é um diário de uma certa princesa chamada Adina ou Adina. Essa princesa se inteirou. Alguns talvez pensam que isto é um romance, um livro de história, mas a mim não me parece um livro de história. A mim me parece um registro fiel do que aconteceu. Essa Adina viveu em Jerusalém nos dias de Jesus Cristo e ela registrou o seu diário. Ela é uma princesa. E ela é uma pessoa de posses, né? Não sei se era uma princesa agora, me fugiu. Mas creio que não era uma princesa. Mas era uma pessoa da alta. E ela se inteirou do que estava acontecendo em Jerusalém. E ela tomou o registro do que aconteceu quando Jesus foi batizado. E ela, como se cuida, era amiga da noiva de João Evangelista. A Bíblia não conta isso, conta? Que João Evangelista teve uma esposa? Não conta. Eu vou dizer que não teve? Agora observe o que aconteceu. Quando João Batista estava na água com Jesus, que ele viu, a cena parecia um anjo descendo para as águas. E houve e talvez você que é Por que eu digo isto? Porque eu tenho experiência com Deus. Quando alguém fala de uma experiência com Deus, eu comparo com a experiência que eu tive com Deus. E isso vale alguma coisa? Se minha experiência está baseada no que está escrito na Bíblia, então vale. Porque minha experiência tem que estar de acordo com a palavra. Mas me escutem. Então, quando ele descia, algo solene parece que se impregnava pela margem do rio. E haviam muitas pessoas no rio que vinham ouvir João e ser batizadas por ele. Porque Deus estava naquele movimento, como Deus está em algum movimento agora. Quando Jesus estava na água, tendo essa conversa com João, deixa por agora para cumprir toda a justiça. Um sinal do céu veio, com uma luz brilhante, como uma coluna, isso é uma coluna, um fogo desceu do céu, uma luz desceu do céu. Quando aquilo aconteceu, as pessoas ficaram atemorizadas e pensaram
que o juízo de Deus ia acontecer naquela hora. Tamanha a força da pregação de João e aquele sinal maravilhoso. Houve um verdadeiro sinal quando Jesus foi batizado. João descreveu que uma pomba, como o Espírito Santo em forma de pomba, desceu sobre ele. É isso que a Bíblia diz. Mas este registro diz que as pessoas ficaram apavoradas quando Jesus foi batizado, por causa desse fogo. Por que, pastor, você está me dizendo que isso pode ser verdade, isso, já que não está na Bíblia? É porque em 33 houve certo batismo num certo rio, em nossos dias, onde haviam cerca de 400 pessoas na margem, quando a bola de fogo desceu do céu e as pessoas ficaram apavoradas e desmaiaram. E o jornal disse, estrela sobrenatural vem sobre pastor enquanto batizava no rio. Isso foi em 33. Então, quando eu li esse registro de João Batista, eu lembrei do que aconteceu com o nosso profeta. Vocês estão me entendendo? E eu lembro que eu disse, a cada dia que eu conheço mais, eu tenho mais convicção de que eu estou no caminho certo. Porque se não foi algo comum, aquilo no Rio Jordão não foi comum. As pessoas outras correram, pensando que o julgamento de Deus iria acontecer naquele momento, porque eles estavam impressionados com a pregação de João. E aquele sinal poderoso acontece, é o fim do mundo. Mas não era o fim do mundo. Era a vinda de Jesus Cristo. É o fim para quem? Para os maus, né? Mas para os bons é o começo. Então, meus irmãos, aonde você iria? Em que igreja aconteceu esse milagre? Essa maravilha? Aonde é que Deus está atuando? No Rio Jordão. Qual é o endereço da sua igreja? É lá no Rio. No Rio? É no Rio. Por quê? Porque o pregador está lá. A igreja está onde Deus está. Vocês entendem? Amém? É onde Deus está. Deve ter alguém hoje com a unção do Espírito de Deus. Você deve ouvi-lo. Se este sou eu nesta manhã, Deus seja louvado. Escutem-me. Se não sou eu, existe alguém. É engraçado que João pregava assim, né? Ele está entre vós e vocês não o conhecem. Mas ele vai se manifestar ao mundo. E eu estou afirmando que esse que está entre vós é Jesus Cristo, usando muitos homens e usando a mim também pela graça, porque não sou merecedor. Mas há uma mensagem sendo pregada. Até aqui, espero que eu tenha te convencido que tem sempre uma mensagem sendo pregada. Pois bem, e onde entra o texto que o senhor leu, pastor? Vou dizer agora. Depois que Jesus teve seu ministério, e essa história daí para frente, você já deve ter ouvido muitas vezes. Ele escolheu 12 discípulos e pregou o evangelho, curou os enfermos, abriu os olhos aos cegos, e o povo dizia-se filho de Deus, e ele foi morto. Se você pode abrir sua Bíblia em João 5,18, você vai ver porque Jesus foi morto. João 5,18. Só para não fazer injustiça, mas eu quero, de fato, falar sobre assuntos que não são normalmente falados, né? A minha intenção é esta. E pregar o evangelho de uma maneira geral. Verso 16. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Quer dizer que Jesus quebrou o sábado, não guardava o sábado. E tem alguém crendo que nós devemos guardar o sábado. Muito bem. E por essa causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também.
Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ele foi morto por não guardar o sábado e por dizer que ele era Deus, e era isso que ele era. E eu ouvi uma afirmação que penso que é verdadeira. Se Jesus não era Deus, você tem 3 opções para escolher. Se Jesus Cristo não é aquele que fez o sol, a terra e o mar e tudo que foi feito, você tem 3 opções agora. Ou você deve reconhecer que Jesus é Deus, poderoso, maravilhoso, ou você deve reconhecer que ele não sabia o que falava. Logo, ele era uma pessoa que não tinha sua mente normal. Ou então, ele tinha sua mente normal, logo ele era um mentiroso. Porque ou ele estava mentindo quando ele falava aquelas coisas, ou ele não sabia o que falava, ele era então sem mente, ou então ele era aquilo que ele disse que era. Ele disse, eu e o Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele aceitou a adoração dos discípulos. Os anjos vieram e serviram a ele, quando que os anjos só podem servir a Deus. Só o Senhor. Vai-te, Satanás, disse Jesus, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E Satanás o deixou. Os anjos vieram em sequência e serviram a ele. Natanael, quando encontrou-se com Jesus, Jesus disse, eis aí um verdadeiro judeu em quem não há dolo. Natanael disse, quando foi, Senhor, que tu me vistes? Ele disse, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Ele disse, tu és o Deus, tu és o rei de Israel, tu és não, o Cristo, o Filho, não, ele diz, tu és o rei de Israel, tu és o Deus de Israel. O rei de Israel, o Deus de Israel. Natanael fala isto, reconhece, e Jesus não diz nada. Quando Jesus anda sobre o mar e sobe no barco, os discípulos adoram a ele também. E se só é para adorar a Deus, como é que adora Jesus? Seria alguma coisa falsa, a menos que Jesus e Deus sejam a mesma pessoa, e são. Ele é a imagem do Deus invisível. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Aquela criança no seio de Maria era o grande Jeová. Muito bem, nós sabemos que o evangelho foi pregado e Jesus agora, se você quisesse ouvir a verdade, você iria para onde? Você iria ouvir Jesus Cristo, ele estava na terra. Quando Jesus morreu, cumpriu seu ministério, ressuscitou, voltou para o Pai, para a glória, ficaram os discípulos. Se você quisesse ouvir o evangelho, você tinha que encontrar com quem? Com um dos discípulos, para ouvir a mensagem. É sempre assim. E depois que você ouvisse a mensagem, você então teria também a mesma coisa que eles ensinavam, você teria o Espírito Santo. Desde então a mensagem é, recebeste vós o Espírito Santo? Muito bem. Esse era o primórdio da igreja. Você tinha que conhecer um discípulo, ouvir a mensagem, receber o Espírito Santo. Hoje, nesta manhã, ainda é a mesma coisa. Você precisa conhecer a mensagem e receber o Espírito Santo. Essa não é uma mensagem pentecostal. Essa é a mensagem do Evangelho. Que alguns chamam de pentecostal. Tudo bem. A mensagem é, receba o Espírito Santo. O que acontece quando eu recebo o Espírito Santo? Você vai agir como Jesus Cristo agia. Você vai ser santo, como Deus é santo. Não é uma coisa grande? É, mas é a verdade. Porque o Espírito Santo vai estar em você. Você vai agir como Ele. Muito bem. Então, vocês, nesse tempo aí, Jesus subiu aos céus, o Espírito foi derramado, você procuraria os discípulos. Muito bem. Esse é o ponto da Escritura que nós tomamos.
Esse é o ponto da escritura que nós tomamos aqui, onde fala acerca de Paulo. Dentre aqueles discípulos, Deus levantou um homem, e esse homem era Paulo. Paulo não era um discípulo. Ele foi criado na Cilícia, em Tarso da Cilícia. Eu estive observando, a Cilícia é no mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é aquela parte do mar que alcança Israel. Não tem, se você olhar no mapa, você vai ver que tem um mar ali. Tem a faixa onde é Israel, que é a terra, e tem o mar. O mar é o Mediterrâneo. E naqueles tempos antigos, aquele mar era que transitava, era a BR, está me entendendo? Aquele mar era a BR onde as mercadorias transitavam, e se você quisesse ter alguma coisa e influência, você teria que morar numa cidade portuária, porque o mundo se conectava através do mar. Roma, claro, viria fazendo estradas, mas a questão marítima sempre foi muito forte, e até hoje é muito forte, os portos. Muito bem, meus irmãos. Ali naquela cidade, nasceu Paulo. Paulo era um judeu. Muito provavelmente, seu pai alcançou um ministério, uma grande coisa importante, a cidadania romana. Como assim? Como ele conseguiu? Eu estava observando que a Bíblia não diz como, mas a cidadania romana era algo diferente. Você tinha o direito de ser julgado por César. Aqui no Brasil, talvez eu compararia isso com ser julgado pelo Supremo Tribunal, pela Suprema Corte. Quer dizer, você não podia ser julgado por qualquer juiz, mas por um juiz do Supremo Tribunal. Eu acho que nem isto se compararia ao que era ser cidadão romano. Porque ser um cidadão romano queria dizer que você seria julgado pelo próprio César. E César não era apenas um rei de uma nação, era o rei do mundo. Era como se tivesse uma Suprema Corte para todos os países, e você só pudesse ser julgado não pela Suprema Corte do Brasil ou dos americanos, mas a Suprema Corte do mundo. Era, como é que está em voga dizer aqui hoje, tanto que um parlamentar tem, imunidade parlamentar, era algo como isto, e maior. Paulo era cidadão romano. Quando Paulo disse em uma de suas defesas que era cidadão romano, o homem disse: eu ganhei minha cidadania romana com muito dinheiro. E você? Aí Paulo disse, eu consegui por nascimento. Quer dizer, Paulo, como assim? Se Paulo era judeu, como é que ele era romano? Vou lhe explicar. Eu vi um homem dizer que os romanos, eles davam essa nobreza a algum forasteiro que fizesse algum ato nobre. E naquela região da Cilícia onde Paulo viveu, e você pode viajar até lá, há um monumento, há um tanque, onde se diz que é o tanque da casa de Paulo, um lugar de tirar água. Houve uma guerra por ali, e muito provavelmente os pais de Paulo se envolveram na guerra, de maneira que o pai dele talvez ganhou a guerra pelos romanos, porque os portos eram sempre saqueados, eram sempre visados os portos, e provavelmente o pai de Paulo venceu a guerra expulsando os inimigos, e os romanos, que foram ajudados pelo pai de Paulo, condecoraram ao pai de Paulo como cidadão romano. E os filhos do pai de Paulo tiveram também esta cidadania. Vocês estão me entendendo? Paulo era um homem muito instruído. Paulo cresceu como um homem muito sábio. E ele servia a Deus. E Paulo estava ali, vivendo numa região portuária, numa grande metrópole, vocês estão me entendendo? Porque vivia à margem do mar Mediterrâneo, que era como morar perto de uma BR, de uma grande BR.
Paulo teve acesso a muito conhecimento. E Paulo destacava-se, ele mesmo disse. Ele era um destaque. Na linguagem de hoje, talvez ele fosse um nerd, sabe? A linguagem bem jovem. Ele era muito inteligente, o jovem Saulo. E ele conhecia do grande Jeová. E a coisa mais inteligente que um jovem pode fazer é procurar instruir-se acerca de Deus. Eu não encontro algo maior do que conhecer a Deus. Paulo, então, foi para Jerusalém. E em Jerusalém, que já não é mais Tarso da Cilícia, já é Jerusalém, ele estuda na faculdade com o grande doutor Gamaliel. Paulo era um exímio estudante, era inteligentíssimo. Paulo era uma pessoa importante. Pergunto eu, aonde é que você estaria naquele tempo? Você estaria ouvindo Paulo? Não. Você estaria ouvindo Pedro, analfabeto, não é verdade? Entenda bem a diferença. Mas Deus tinha um propósito, porque a mensagem não era para ficar apenas ali em Jerusalém, era para ir ao mundo todo. Deus precisava de uma ferramenta, e Deus tinha uma ferramenta. A ferramenta de Deus era Paulo. Aleluia! E em Paulo foi estabelecido o modelo da fé cristã para nós que não somos judeus. Paulo fez a transição. João Batista fez a transição entre os profetas e Jesus Cristo. Paulo fez a transição entre o judaísmo e o cristianismo. Na carta aos Hebreus, que o profeta de Deus disse para nós, que foi Paulo quem escreveu, ele faz essa transição. Então Paulo era o homem da vez. Eu estou ouvindo desde Abraão, agora estou falando Paulo. Eu pergunto uma coisa para vocês, especialmente para os mais jovens na igreja, para os novos na fé. Vocês podem ver como a coisa vem afunilando, 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 afunilando. Agora eu estou em Paulo. Deus não apareceu a Abraão, não apareceu a Isaac, a Jacó. Por que Deus não pode aparecer a Paulo, ou a mim, ou a você? O que é que mudou? Pois bem, Deus apareceu a Paulo. Como foi a história? É como nós lemos aqui. Paulo estava com Gamaliel. Vocês podem ver, pode pensar no currículo de Paulo, quem Paulo era. Paulo era um rapaz bem-sucedido, bem estudado, um rapaz da nobreza, crendo no Deus, no grande Jeová, crendo na lei de Moisés e nos profetas. O que é que ia mal a Paulo? De uma família que não era nem rica nem pobre. Paulo era alguém, cidadão romano. Paulo seria hoje alguém que falasse inglês e francês e que tivesse um salário de mais de 4 salários mínimos. Aí, está entendendo que sempre que se criou na Pituba, Paulo, que crê em Jesus, ele precisa de o que mais? Vocês estão me entendendo? Paulo ia muito bem. Quando a notícia de um certo Pedro, quem é esse Jesus Nazaré? Quem é esse? Quem é esse Jesus? Não conheço aqui, não foi meu colega de faculdade, não. Talvez Paulo dissesse, porque conforme eu já falei no último culto, provavelmente eles tinham a mesma idade. Porque se Paulo morreu em 67 como um ancião, na década de 30, quando Jesus tinha 30 anos, Paulo provavelmente tinha essa faixa também. Eu não sei, mas muito provavelmente. Então, Jesus nunca foi na minha faculdade. Quem é esse? Ele disse que é o Messias. O Messias? De onde ele veio? Galiléia das nações, de onde vem tudo escuro, onde o povo que andava em trevas. Não, aquilo Galiléia que nem é Porto. Porto, você sabe, muita mistura, muita coisa ruim. Eu não penso que seja isso, não. Na Galiléia, difícil. O Nazareno, ele é o Messias? Bom, e cadê as caras de Jacó que eu não vi? Cadê o sinal do céu que eu não vi? Não, mas alguém está dizendo que teve um sinal. Não, é difícil. E não passou aqui pelo templo? Não. Paulo, então, ficou furioso e começou a perseguir esses que estavam querendo quebrar a lei de Moisés e não pode. Estavam querendo mudar a palavra e não podia. Não sabia Paulo que ele estava errado.
É que Deus havia feito uma curva e ele continuou indo para a frente. Que nem o corredor comigo nesta que eu falei, né? Eu continuei correndo, ele aí fez a curva, eu fui sozinho, ele voltou para trás. Deus fez uma manobra, não de improviso, porque ele disse que ele procurou um que se colocasse na brecha, Isaías 59, e não achou, pelo que ele mesmo desceu. Isaías 59. Então, quando Paulo então soube dessa história, dessa seita que estava querendo mudar o judaísmo, ele era zeloso, ele saiu para perseguir. Quando ele saiu para perseguir, ele encontrou-se com aquela luz que ele chama de Senhor. Quem é Senhor? Versículo 8. Este tratamento aqui só é dado a Deus. Mesmo as Bíblias de estudo mostram que Paulo, quando ele diz eu respondi, quem é Senhor? Esse Senhor que ele diz não é um pronome de tratamento que nós usamos. Era o pronome que eles usavam para Deus. Vocês estão me entendendo? Quem és tu, Senhor, que eu estou perseguindo? Ele se prostrou, ou aonde eu estou perseguindo o Senhor, ou algo do gênero. Ele reconheceu que aquela luz era o Deus do Velho Testamento. E a voz disse, eu sou Jesus, Nazareno, a quem você persegue. Desta forma, Paulo então mudou o seu caminho. Mas até aqui eu quero dizer uma coisa. Paulo tinha muita instrução, Paulo tinha muita Bíblia para os seus dias. Paulo tinha muita história, era muito acadêmico. Mas Paulo não conhecia verdadeiramente Jeová. É o caso de muitos zelosos, boas pessoas, bons crentes, mas nunca se encontraram com o sobrenatural. Eu preciso agora terminar, não quero cansar tantos irmãos. Mas o ponto é o seguinte, Paulo encontrou-se com o fogo, encontrou-se com Jeová. Se você tem lido a palavra, se você tem lido a mensagem, se você tem conhecido o evangelho, isto é bom. Agora, você já se encontrou com o fogo, isto é o batismo do Espírito Santo. Isso mudou Paulo. Paulo disse, reputei por esterco aquilo que eu aprendi aos pés de Gamaliel. Ele rejeitou a vida dele toda de seu conhecimento por aquilo que Deus havia dado a ele. Não é bem assim que ele jogou fora. Mas comparando a experiência que ele teve com Deus e todo o conhecimento que ele adquiriu durante os anos, aquilo é nada. Quer dizer, ele viu que Pedro é que tinha a coisa correta. Ele estava tão longe. Mas o mesmo Deus que escolheu a Pedro, escolheu a Paulo. Então, quero encerrar dizendo, desde então, se você quisesse ouvir alguma coisa acerca do Evangelho, você deveria procurar Paulo. Não era mais Moisés, não era mais Abraão, vocês estão me entendendo? Até porque eles não estavam mais ali. E eu sei que se esses todos que eu tenho citado aqui, desde o começo dessa mensagem até agora, se eles estivessem vivos, todos de uma vez estariam numa mesma igreja. Aleluia! Vocês estão me entendendo? É porque Deus sempre tem um homem, Deus sempre tem uma mensagem. E a mensagem que nós devemos pregar e crer é a mensagem que Paulo pregou. Por quê? Porque quando Jesus chegou a Paulo, disse que ele seria mostrado a ele o quanto ele deveria sofrer. E ele seria levantado como luz para os gentios. E ele se tornou apóstolo e pregador dos gentios. E em Paulo foi estabelecido o modelo para todos aqueles que vão crer em Jesus Cristo, para a vida eterna, para serem salvos. Paulo é o modelo, é o que diz a primeira carta a Timóteo, capítulo 1. Paulo é o modelo. Amém? Por isso que nós devemos agora, nesses dias, observar aonde é que tem sido pregado aquele modelo que Paulo pregou. Onde é que nós temos aquele padrão do apóstolo Paulo? Esse é o lugar da verdade.
E se não é esta a igreja, então procure, porque tem alguma igreja pregando exatamente o que Paulo pregou. Essa é toda a nossa luta. Essa é toda a nossa aresta. Procurar pregar aquilo que Paulo pregou. Cuidar, resolver. Então, meus irmãos, desde que Paulo chegou, é Paulo. Paulo. E já expliquei, nós temos 27 livros no Novo Testamento, 13 são sem nenhuma dúvida do apóstolo Paulo. Então seria de 27, 13. Seria quase a metade. Todavia, nós cremos que o livro de Hebreus, que é colocado em dúvida se é ou não de Paulo, desempataria. Então seria 14 livros do Novo Testamento de Paulo contra 13 de outros autores. Então a maior parte do Evangelho, e se você considerar que 4 são a história de Jesus Cristo, então você teria então 9 ou 10, apenas 9 cartas individuais, livros individuais, que não trate de Jesus Cristo, né? Então Paulo seria então a maioria. Paulo é responsável pela doutrina do Novo Testamento, é Paulo. E eu também já mencionei que Lucas é filho na fé de Paulo, e Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e de Atos. Então, se você somar esses 13, que ninguém duvida que seja de Paulo, mas esses dois dá 15. 15 para 27, 12. E se você tomar os 4 que seriam, nesse caso, mais 3 que falam só de Jesus, seria 9. Então, Paulo é responsável pelo Novo Testamento. Paulo é responsável pelo Novo Testamento. Eu já estou encerrando. E qualquer que seja a mensagem correta, tem que estar de acordo com o que Paulo ensinou. Desde Paulo até nós, levantaram-se muitos outros homens. E para você saber onde é que está a mensagem, você tem que descobrir quem pregou aquilo que Paulo ensinou. Você vai terminar exatamente no profeta desta era, que é o meu ponto, que eu estou voltando, porque eu estava pregando acerca do mensageiro. Então, o mensageiro de Deus para esta era pregará aquilo que Paulo pregou, porque não temos outro fundamento. Que o Senhor Deus abençoe a todos nós. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Espero que tenha sido útil para você. Amém? Essa é uma escola bíblica, eu quero que você encontre e você creia na Bíblia. Leia a Bíblia. Vamos inclinar nossas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa lição bíblica. Eu te agradeço, Senhor, por teres me usado esta manhã. Reconheço que foi o Senhor. Pai, concede que nós sigamos o modelo da tua palavra. Ó Senhor, e que o resumo de tudo isto é receber o Espírito Santo, ser mudado, ter uma vida de piedade, que é santidade, porque o Espírito Santo em nós causa santidade, e santidade é piedade, Senhor. Tu sabes disso, falo pelos irmãos que me escutam, ó Deus. Então o Espírito Santo num ser humano faria ele ser piedoso, ser santo, ter uma vida diferente. E eu oro, Pai, que Tu nos dê o Espírito Santo, nos enche mais e mais, de maneira que tenhamos uma vida pia, uma vida que Te honre e Te agrade. E quando Tu voltares, ó Senhor Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos encontre prontos e pregando o Evangelho correto, como Tu viestes aquela vez, diretamente para João, e que estava pregando o Evangelho correto, e ele se alegrou. Da mesma maneira, Senhor, sabemos que se estamos aqui pregando o Evangelho correto, Tu também virás a nós. E se estamos nós aqui vivendo o Evangelho como ensinastes, ó Deus, sabemos que Tu virás a nós também e nos levarás para casa neste grande arrebatamento que se aproxima. Muito obrigado por essa lição de escola dominical e que fique em nossos corações
e que produza frutos para a vida eterna. Abençoe todos que têm me ouvido agora. Salva, batiza com o Espírito Santo, cura os enfermos, Senhor. É o que eu te peço, não porque mereço, mas no santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos em paz.